Olá, queridas irmãs em Cristo, irmãos em Cristo Jesus. Nesta manhã de sexta-feira, quero continuar aquele estudo que estávamos fazendo sobre a encarnação de Jesus Cristo, vista na ótica de Augusto Hopes Strong. Na página 1213, Strong, ele vai trazer uma visão de Donner Glaubersheimer. Eu não sei se acho que é em inglês, Donner. Depois ele vai falar dos luteranos. Os luteranos sustentam uma comunhão das naturezas, assim como uma comunicabilidade das propriedades. Ele vai falar da Igreja Reformada, a teoria da humanidade incompleta de Gies e Brecher, Hoffman, e também baseia-se numa falsa interpretação, diz ele aqui, de João 1,14, o verbo se fez carne. Então ele vai trazer a posição de Donner, vai trazer outras posições, outras teorias, teoria da encarnação gradual, né? E mais a teoria de Tomásio Christopherson. E então ele vai trazer também Liebner, Jacques Bush, eu sei esse nome esquisito aqui, desses teólogos, são tantos, né, que escreveram sobre a natureza de Jesus Cristo. Então a natureza real dessa união, sua grande importância é que as Escrituras representam a pessoa de Cristo como o mistério do coroamento do esquema cristão, Mateus 11, 27, Colossenses 1, 1 Timóteo 3. Elas também nos estimulam ao estudo em João 17, João 20, Lucas 24, Filipenses 3. Isso é mais necessário, visto que Cristo não é apenas um ponto central do cristianismo, mas ele é o próprio cristianismo, diz Strong, né? Cristo não é apenas um ponto do cristianismo, mas ele é o próprio cristianismo, né? Então, Mateus 11, 27, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem ele quiser revelar. Aqui parece estar indicado que o mistério da natureza do Filho é ainda maior do que a do Pai, segundo Russell Shedd. A pessoa de Cristo é, em certo sentido, mais frustrante a razão do que a Trindade, embora haja uma negligência profana, né? Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, escrito por Paulo em 1 Timóteo 3,16, grande é este mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Nesse texto, a Vulgata, os pais latinos, Bultmann faz a palavra, aí ele traz uma palavra grega aqui, hebraica, que eu não sei citar, seu antecedente de uso. Então, meu querido, é um mistério muito grande, como eu tenho dito. A doutrina da Trindade até hoje ela não foi definida, né? Essa questão de três pessoas que tanto Lutero, Agostinho e Calvino citaram, não existe. Karl Barth não aceita. Eu também
acabo não aceitando, porque há um só Deus, e Deus é Espírito, e Paulo vai dizer que o Espírito é o Senhor. Então nós não podemos discernir Deus como três pessoas, três personalidades, né? Existe um Deus no céu, um Filho na terra e um Espírito aonde? João vai dizer que os três são um, né? Dão o mesmo testemunho. Essa pluralidade, é uma palavrinha difícil, de Deus, é um mistério para nós que ainda somos ínfimos, pecadores, né? Estamos crescendo na graça e no conhecimento. Então, quando ele fala aqui de Evangelho de João 17,3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, o único Deus. Então, são palavras de Jesus Cristo. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Evangelho de João, capítulo 20. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, né, furadas. Chega a tua mão, põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos. Então Jesus está falando da sua humanidade, mas ele é espírito. Assim como eu tenho dito, e todos nós somos um espírito dentro de um corpo. Quando Deus chama o nosso espírito, o nosso corpo tomba, a nossa vida se acaba aqui, mas o nosso espírito sobe para Deus. Então a nossa consciência, né? Aquilo que a Bíblia chama de alma, de coração, é o Espírito, é a essência de Deus, é a semelhança de Deus, a qual Deus cria dentro de nós, como diz Zacarias 1:12, se não me engano. É Deus quem cria o Espírito dentro do homem. Então, nós somos espíritos vestidos de carne e osso, né? E recebemos o fôlego de vida, como Eliú vai dizer lá no livro de Jó. Então, ele vai falar da religião. Então, quando ele vai tratar de Lutero dizia que seria necessário que tivesse novas línguas antes que pudéssemos com propriedade estabelecer a doutrina da encarnação de Cristo, particularmente nova língua sobre a natureza do homem. Mais tarde, a elucidação dos problemas mencionados ocuparão imediatamente a nossa atenção. Então, ele vai falar de Robert Browne, né? Todo reconhecimento de Deus em Cristo, razão para o mistério da união das duas naturezas numa só pessoa, de Cristo Jesus, que se fez homem. Então, vai falar aqui, meu querido, sendo a religião simplesmente a pessoa de Deus, o cristianismo é a pessoa de Cristo, pascual. Jesus Cristo é o centro, o objetivo de tudo. Em quem não o conhece, nada conhece de ordem da natureza, nem de si mesmo. Goethe, nos últimos anos de vida, escreveu: a humanidade não pode retroceder um passo e não podemos dizer que a religião cristã, como se apresenta agora, nunca desaparecerá. Agora que incorporou o elemento divino, não pode jamais ser dissolvida, né? E ele fala da razão do mistério de Cristo, a base da possibilidade, mas eu quero deixar um pouco do que Strong vai trazer sobre a encarnação de Jesus Cristo. A encarnação é o próprio cumprimento da ideia da humanidade perfeita, né? Admitir a humanidade sobrenatural é a mais natural de todas as coisas.
Então veja bem aqui, admitir a humanidade sobrenatural é a mais natural das coisas. Ou seja, aquilo que Paulo escreve, se não me engano, a Coríntios, 1 Coríntios, ele diz, primeiro não é o espiritual, primeiro é o carnal, primeiro é o homem carnal, como Adão era terreno, somos nós terrenos. Então nós fomos gerados pelos nossos pais, né? E recebemos esse corpo. E o Espírito recebemos de Deus. É a semelhança que a humanidade, que o homem tem com Deus, é o Espírito, é a essência de Deus. Por isso que muitos pregadores dizem, o homem tem um vazio no coração do tamanho de Deus. E este vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Então João vai dizer que no momento eu sei que eu sou filho de Deus, fui reconciliado com ele, porque Paulo diz, porque Deus estava em Cristo reconciliando a humanidade consigo mesmo, né? Ele se fez homem, participou da carne e do sangue, como diz Hebreus, para que pudesse morrer, vencer a morte, ressuscitando ao terceiro dia e nos dando esperança de ressurreição. Ele nos ressuscitará. Por isso que Paulo diz que todo aquele que tem o Espírito de Deus ressuscitará. E quem morre na esperança, ressuscita na esperança de um novo corpo, um corpo espiritual, um corpo celestial. Então aqui, admitir essa humanidade sobrenatural é a coisa mais natural. Os verdadeiros filhos de Deus, os cristãos regenerados, comprados, irão ressuscitar e receber um corpo sobrenatural, um corpo celestial, espiritual, que nós não sabemos de que é feito, mas seremos como os anjos, disse o Senhor Jesus, mas vós sereis como os anjos. E João vai dizer, e nós seremos semelhantes a Jesus Cristo, porque o veremos face a face. Então Strong começa a dizer assim, Deus não podia ter se tornado um anjo. Vai lá em Isaías 59. Pegue a sua Bíblia e leia Isaías 59. Deus não podia ter se transformado ou ter vindo na figura de um anjo, ou uma árvore, ou uma pedra. Contudo, podia tornar-se homem, porque o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Então Deus se fez homem, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, como diz Berkov, a humanidade de Cristo, que é a perfeita humanidade, que é o padrão, ele é a perfeita varonilidade de Deus, ele é o varão perfeito, a humanidade perfeita, já estava lá desde o princípio, né? Desde o princípio, e como diz Berkov, a humanidade de Jesus Cristo antedatou a queda. Foi antes da queda, já existia a humanidade de Cristo. Por isso eu afirmo, querido, tenho plena certeza no meu coração de que a figura de Melquisedeque era a pré-encarnação de Jesus Cristo. O sumo sacerdote do Deus Altíssimo é Jesus Cristo. Não podia ser outra pessoa, porque nem mesmo Arão, nem mesmo Abraão é sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Mas Jesus Cristo é o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é o bispo das nossas almas, né? É o pai dos nossos espíritos. Ele é o pai dos espíritos. Foi quem criou todos os espíritos. E talvez você diga, ora, mas e os espíritos demoníacos? São anjos caídos. Foram criados por Deus. Pecaram, como diz Isaías 14, Ezequiel 28. Tu eras perfeito, tu eras querubim, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Até chegar o momento em que houve orgulho, soberba em ti. E então
Tu dizias, eu assentarei na cadeira de Deus, no trono de Deus, eu serei Deus. E Deus disse, não, meu filho, você vai ser derrubado, você vai cair, você vai para o lago de enxofre, né? Onde o verme não morre, né? Onde o sofrimento não acaba. Então, Deus se fez homem, né? Como sustenta Phillips Brooks, é o ser absolutamente natural. Schellinger diz que todas as mentes pertencem a uma família. Andrews, a divindade e a humanidade não são predicativos contraditórios. Se com propriedade se entender isso, não teria havido nenhum movimento unitário, né? Em um verdadeiro sentido, o homem é divino. Isso também é verdade em relação a Cristo, porém ele é infinitamente mais divino na natureza do que nós. Se dissermos que sua divindade é uma nova espécie, então esta divindade surge de um novo grau. Se o olho não fosse o sol, nenhuma luz poderia brilhar para ele. A alma não poderia obter semelhança divina se ela também não fosse divina. Você entendeu? O meu espírito é divino, criado por Deus, e não poderia ter semelhança divina se não fosse divino. John Carter vai trazer o seguinte: Deus não seria Deus sem a união com o homem, e o homem não seria homem sem a união com Deus. Dá para entender esse parafraseado? Deus não seria Deus sem a união com o homem, o Deus homem, o Deus que se fez homem, condescendeu, que se humilhou, que se encarnou, né? Para ter um relacionamento com... Por isso que Jesus Cristo é o próprio Deus em carne e osso. Então ele tem corpo, ele diz, toca em mim e vê que eu tenho um corpo, eu não sou fantasma. Então, adiantando mais um pouco, Strong vai dizer, citamos esses pronunciamentos não porque os consideramos admissíveis a verdade completa sobre a união de Cristo, divino e humano. Ele está falando de John Carter, de Lima Abbott. A encarnação é a morada de Deus nos filhos. A encarnação é a morada de Deus nos filhos, né? Cristo é a teofania de Deus. Cristo é a imagem de Deus e nós somos a imagem de Cristo. Mas tem muitos crentes que enoja, que suja essa imagem, que deturpa, que não reflete a luz. Nós somos como um espelho, diz Paulo. Nós somos como espelhos e devemos refletir a imagem de Cristo, né? Temos este dever, esta obrigação e privilégio de sermos imagem de Cristo, pois Cristo é a imagem de Deus, né? Então, vamos além de escritores mencionados, sustentar não somente a morada de Deus em Cristo, mas uma união orgânica essencial. Contudo, Cristo não é o Deus homem. Quero que você entenda isso, preste atenção. Strong vai dizer, Deus, contudo, Cristo não é o Deus homem em virtude de ter maior medida do elemento divino do que nós, mas porque ele é a fonte original de toda vida, tanto humana quanto divina. Então, ele está dizendo aqui, Cristo é Deus homem, não simplesmente em virtude de maior medida de santidade, né? Ele sofreu. Muitos dizem que Jesus Cristo herdou a impecabilidade de Maria. Errado. Totalmente errado essa compreensão do catolicismo. Cristo não herdou
sangue de Maria. Cristo não herdou impecabilidade de Maria. Cristo não herdou santidade de Maria. Cristo já veio santo. Cristo é o Filho de Deus, gerado do Espírito. Então, ele é o próprio Deus que se encarnou e jamais teve esta condição de pecabilidade. Grudem vai dizer que Cristo tinha tanto a impecabilidade como a pecabilidade, ou seja, ele podia pecar. Não, Cristo não podia pecar, queridos. Cristo não podia pecar porque ele era Deus homem. Então ele não podia pecar. A impecabilidade de Jesus Cristo não estava em Maria, mas nele próprio, em Deus. Por isso que o sangue de Maria não o contaminou. Jesus Cristo foi gerado do sangue de Deus, do próprio Deus. Ele é a própria vida. Né? O evangelista vai dizer, ele era a luz dos homens e a vida estava nele. Né? A nossa vida está em Jesus Cristo. Ele é a própria fonte de todo o poder, como diz aqui Strong. Né? Ele é a fonte original de toda a vida, de todo o poder. Sustentamos a sua deidade como a sua divindade. Alguns desses escritores parecem não fazer isto. Hebreus capítulo 7, e a partir do verso 15, diz, outro sacerdote que foi feito, né, no caso de Arão, segundo a virtude de incorruptível. João 1:4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Em Jesus. Em Jesus Cristo estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, quanto à questão da dupla pessoalidade, que muitos falam, mas Cristo coexiste com o Pai. São duas pessoas. Então, veja o que Strong vai dizer. Essa possibilidade de duas naturezas não envolve uma dupla pessoalidade no Deus homem, em razão de que o Logos se une consigo mesmo, não com o homem. Entendeu? Ou seja, o Logos de Deus, que é Jesus, se une com o próprio Deus, não com o homem. Não com o homem individual, né? Com uma personalidade já desenvolvida, mas com a natureza humana, que não tem nenhuma existência separada antes de sua união com a divina. A natureza humana de Cristo é impessoal. Impessoal. Não existe uma personalidade humana. Jesus Cristo disse que não sabia. Eu não sei. Nem os anjos sabem, somente Deus. Então muitos pegam estas palavras para dizer que Jesus Cristo, ali ele era humano, ele não sabia de nada, ele não era onisciente. Mas se esquece de que quem está escrevendo é João, e as palavras de Jesus Cristo pode ter uma outra conotação. A natureza humana de Cristo ela é impessoal no sentido de que alcança autoconsciência, autodeterminação, só na pessoalidade do Deus homem. É importante aqui assinalar a distinção entre natureza e pessoa. Natureza humana, pessoa humana. Então eu tenho uma natureza humana. Pedro diz que nós, seres humanos, vamos ser participantes da natureza divina. O que é isto, querido? Eu tenho uma natureza humana, mas eu tenho um espírito. E o meu espírito sendo regenerado, Deus vai me dar um corpo celestial, um corpo divino. Então eu vou participar da natureza divina de Deus. Eu vou participar da natureza divina de Deus, né? Eu serei divino. Somos participantes da natureza divina, como diz Pedro, né? Então aqui ele diz,
em razão de que o Logos se une consigo mesmo, não com um homem individual, com a personalidade já desenvolvida, mas com a natureza humana, que não tem nenhuma existência separada, né, antes de sua união divina. A natureza humana de Cristo, ela é impessoal, no sentido de que alcança a autoconsciência, a autodeterminação, só na pessoalidade de Deus homem. É importante aqui assinalar a distinção entre natureza e pessoa. Então veja bem, natureza é a substância possuída em comum. As pessoas da Trindade têm uma natureza divina. Há uma natureza comum da humanidade. Pessoa é natureza subsistindo separadamente, com poderes de consciência e vontade, visto que a natureza de Cristo não tem e nunca teve uma subsistência separada e impessoal. Dá para entender isto? A natureza humana de Cristo não tem e nunca teve uma subsistência separada e impessoal. Ou seja, a natureza humana de Cristo já existia com Deus. Ela não passou a existir a partir do nascimento. A natureza. Não sei se você está entendendo. A natureza humana de Jesus Cristo, ela já existia antes da fundação do mundo. Agora, a pessoa de Cristo passou a existir a partir do nascimento. A pessoa de Cristo passou a existir a partir do dia em que Maria engravidou. E é tanto que Isabel, quando ela vai visitar Isabel, estava grávida de João Batista. Então, a criança, João Batista, tremeu, mexeu na barriga de Isabel, disse, olha, o meu filho que eu estou esperando, ele se mexeu aqui, tudo tremeu, porque ele sabe que quem está aí na tua barriga, no teu útero, é o Salvador, é o Messias, é o enviado de Deus. Então, é preciso que nós tenhamos esta visão de natureza e pessoa. A natureza humana de Jesus Cristo já estava lá, impessoal. A pessoa de Cristo passou a existir a partir do nascimento, a partir do dia em que ele nasceu, visto que a natureza de Cristo não tem e nunca teve nenhuma subsistência separada. É impessoal. E no Deus homem, o Logos fornece o princípio da pessoalidade. É igualmente importante observar que a autoconsciência, a autodeterminação não pertence à natureza como tal, mas apenas à pessoalidade. Por essa razão, Cristo não tem duas consciências e duas vontades. Você entendeu? Jesus Cristo, quando diz, Pai, se possível fora, passa de mim esse cálice sem ter que eu beba. Aí as pessoas dizem assim, olha, tá vendo? Ele não queria morrer. Foi o Pai que obrigou. Ele não queria morrer, porque ele pediu. Então ele tem duas vontades, porque quando Jesus disse que era necessário morrer, né? Ele disse, não, você não vai morrer, não vou deixar você morrer. E Jesus disse, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas do diabo. Foi justamente para isso que eu vim, para morrer pela humanidade. Então, muitos de nós confundimos esta vontade. A vontade de Jesus Cristo é a vontade de Deus, porque ele é Deus homem. Não existe duas vontades. Cristo tem uma vontade e Deus tem outra vontade. Jesus Cristo diz que a sua comida, quando ele... Acredito que Jesus nunca disse eu tenho fome, ele disse eu tenho sede, né? É outra expressão difícil de entender. Tenho sede, mas nós podemos dizer como o salmista, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Assim como a coça deseja as águas
suspira por água, a minha alma tem sede do Deus vivo. Essa sede aqui, querido, ela é espiritual, ela não é sede de água. Então, quando Jesus exclamou, tenho sede, o soldado entendeu que ele estava com sede de água e molhou uma esponja com vinagre e botou na boca. Mas Jesus não estava com sede de água, mas com sede espiritual, de entregar a sua vida, de entrar no seu reino, né? Até chegar o momento em que ele diz, Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então essa sede foi descedentada, a sede espiritual. Então não era sede de água que Jesus sentia, fome, sede, como diz o profeta Isaías. Haverá um dia em que vocês sentirão fome e sede, não de água, de comida, mas da palavra, sede da palavra de Deus, sede espiritual, entendeu, querido? Então, Strong vai dizer, Cristo não tinha duas consciências, nem duas vontades. Ele não tinha duas vontades, uma só vontade. A vontade de Deus era a vontade de Cristo, a vontade de Jesus Cristo, porque ele é Deus homem. Mas somente uma consciência, uma só vontade. Essa consciência e vontade, contudo, nunca é simplesmente humana, mas é sempre teantrópica. Atividade de uma personalidade que une em si humana e divina. O pai e a mãe humana são pessoas distintas, meu pai e minha mãe, e cada um dá a seus filhos algo da sua própria natureza peculiar. Contudo, o resultado não são duas pessoas, né? Ou seja, meu pai e minha mãe se uniram e acho que meu pai era O positivo, minha mãe não sei o que era. Eu sei que eu sou O positivo. Então eu não sou duas pessoas. Eu não sou metade minha mãe e metade meu pai. Eu sou uma só pessoa, né? E até nisso. Então não há duas pessoas no filho, mas uma pessoa com uma consciência e vontade. Assim, a paternidade de Deus e a maternidade de Maria não produziram em Cristo uma dupla pessoalidade em Cristo, mas uma só pessoa, né? E aqui vou terminar, né? Porque eu acho que já falei demais. Que Deus possa te abençoar e fazer entender essa impessoalidade, esta encarnação de Jesus Cristo e essa teoria de coexistência, esquece, mergulha profundamente nas águas profundas de Deus, né? Clama ao Espírito de Deus, se é que tendes o Espírito de Deus, clama a Ele para te dar inteligência, sabedoria, discernimento, para entender a dupla natureza de Jesus Cristo. Ele é Deus que se fez homem. Ele não é homem que se fez Deus. Ele não se tornou Deus depois da ressurreição. Ele já era Deus antes de nascer, né? Como eu expliquei aqui, Strong vai dizer, é preciso que nós entendamos o que é natureza e o que é pessoa. A natureza humana de Cristo pré-existia. Já existia desde a fundação do mundo. É a natureza humana perfeita, é o homem perfeito, é a perfeita varonilidade de Deus. Então, essa natureza. Agora, a pessoa de Cristo passou a existir a partir do dia em que ele nasceu, né? A partir do dia em que Maria deu à luz ao filho, e ele deve ter chorado, né? Não sei se ele chorou. Todas as crianças dizem que chora, né? Tem que chorar. Se não chorar, o médico, a parteira, dá uns tapinhas no bumbum para ele chorar, né? Que Deus te abençoe, meus queridos.